Paz do Senhor, meus queridos irmãos e professores que compõem a nossa Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo a mais uma EBD online, a mais uma pré-aula, onde estaremos falando sobre a lição da classe dos juvenis, que aborda a faixa etária dos 15 aos 17 anos. Meu nome é Crislaine e foi-me dada esta oportunidade de comentarmos a lição de número 7 da nossa lição, que tem por tema o Evangelho de Marcos. A leitura vai se encontrar no livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado e que fosse morto, mas que, depois de 3 dias, ressuscitaria. Os objetivos da lição é salientar as características do Evangelho de Marcos, saber a visão do autor e de seu público-alvo e conhecer os principais ensinamentos sobre Jesus no livro. O primeiro ponto, a visão do autor. O segundo ponto, o público-alvo. O terceiro ponto, as características do livro. O quarto ponto, os ensinos de Jesus em Marcos. Meus amados irmãos, esta lição está muito proveitosa, está muito interessante e eu creio que os seus alunos, vão gostar da aula abençoada que vai ser aí na EBD da sua congregação. Como já falamos, o primeiro ponto vai falar sobre a visão do autor. A Bíblia destaca que o nome de Marcos é João Marcos, e foi ele quem escreveu este evangelho, que tem por tema o nome e o seu nome, João Marcos, conhecido como sobrinho e primo de Barnabé. Vai falar isso no livro de Colossenses, capítulo 4, versículo de número 10. Vai trazer com mais esclarecimento sobre esse grau de parentesco. Na tradução do grego, essas palavras sobrinho ou primo quer demonstrar o grau de parentesco forte que João Marcos ele tem com Barnabé. E traduzido, é isso que quer dizer. João Marcos é citado também na primeira viagem missionária que ele fez com Paulo. A primeira viagem missionária do capítulo 13, junto com Paulo e Barnabé. Mas Marcos ele foge com muito medo desta grande missão, com Paulo e com Barnabé, porque Paulo e Barnabé eles foram espancados e Marcos, com muito amor da sua própria vida e com medo do que poderia acontecer com sua vida, ele resolveu fugir na primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé. Mas, na segunda viagem missionária, João Marcos, ele viaja com Barnabé, não fica com Paulo, mas depois Paulo reconhece o grande servo de Deus que Marcos é. Então, ele decide convocá-lo para cooperar e ajudar na obra do Senhor. Depois de alguns anos, ele se torna um grande servo de Deus, aprendendo com o apóstolo Pedro em Roma. Marcos, ele não era discípulo direto de Jesus, mas ele era discípulo de discípulo. Ele aprendeu tudo o que ele tinha que aprender a respeito da palavra do Senhor com Pedro em Roma. Foi assim que Pedro ele adquire um carinho muito grande por Marcos, uma certa admiração pelo servo do Senhor, e ele chama Marcos de filho na fé. Marcos não é discípulo direto de Jesus, mas é discípulo de discípulo. O segundo ponto vai falar sobre o público-alvo. Tem
um dos pais da igreja, chamado Irineu de Leão. E ele levantou uma questão de que João Marcos, ele registrava as pregações, as ministrações de Pedro, né, em Roma. Pedro, ele já estava ficando velho, já estava ficando idoso, e as testemunhas oculares da época estavam morrendo. E com elas, tudo o que elas sabiam, tudo o que elas presenciaram, tudo o que elas viam, os milagres, os registros de Jesus, o que Jesus fazia, os milagres, prodígios e maravilhas, tudo estava indo por água abaixo, porque todas as testemunhas oculares estavam morrendo. Então, devido a isso, dessa escassez de informação, por autorização de Pedro, João Marcos ele começa a escrever todas as pregações e todas as ministrações que o servo do Senhor, né, o apóstolo Pedro, ele ministra. Então, foi uma questão de urgência, uma questão de lógica, registrar isso no seu evangelho. O livro de Marcos, ele é curto, percebe-se que ele é um livro curto, é um livro que tem uma mensagem rápida e objetiva, são anotações, como eu já falei, sermões, ministrações de Pedro. Marcos ele escreve este evangelho com o objetivo de edificar a igreja em Roma, né? A gente vai encontrar que Marcos ele procura salientar alguns costumes judeus, algumas coisas que Jesus ele fazia para os romanos, como, por exemplo, a explicação do sábado, também a explicação da purificação em lavar as mãos. Então, o público-alvo de Marcos é o público romano. Marcos ele tem o objetivo de encorajar os romanos, pois a igreja de Roma estava passando por uma fase difícil, uma fase de perseguição, e o livro de Marcos é o que mais apresenta milagres de Jesus. Você vai ver diversos milagres de Jesus no livro de Marcos, justamente com esse objetivo de trazer esperança, de trazer o encorajamento, de trazer a confiança da igreja de Roma. E nessa parte você pode perguntar para os seus alunos quais são os milagres que eles mais gostam, porque vou falar aqui de maneira particular. Tem uns que eu acho muito surpreendente da forma que o Senhor Jesus ele trabalha, ele efetua, e eu tenho certeza que esse momento de perguntas vai ser bastante dinâmico para a sua sala. O terceiro ponto, que vai falar sobre as características do livro. Os evangelistas, Mateus e Lucas, eles usam Marcos como fonte. No livro de Mateus, 95% dos fatos foi tirado do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos. Marcos, ele se preocupa em registrar o Cristo que serve, né? Ele se preocupa em escrever sobre o serviço de Jesus, o Deus que é servo, o Deus que está disposto a servir, os serviços de Jesus, o Jesus que trabalha, né? Um evangelho de ação. Podemos dizer que o livro de Marcos é um evangelho de ação. E a gente vai encontrar dois milagres que só contém no livro de Marcos. Primeiro, a cura do surdo e gago, em Decápolis, capítulo 7, versículos 31 e 37. E o segundo, a cura do cego de Betsaida, capítulo 8, versículo 22 até o 26. São dois milagres exclusivos do livro de Marcos. Marcos também se preocupa em deixar bastante evidente, né, e ele registra a ressurreição de Cristo, o sofrimento, a cruz do Calvário, enfim. Marcos, ele procura deixar claro e enfatizar a importância da ressurreição de Cristo, e não somente da ressurreição, mas de todo o percurso
até a cruz do Calvário. Quarto e último ponto. Vamos ver os ensinos de Jesus em Marcos. Marcos, ele registra os primeiros ensinos de Jesus. Bem sabemos que o Senhor, quando estava em sua forma corpórea, Jesus Cristo, por onde ele andava, ele carregava consigo uma grande multidão que o acompanhava, testemunhas oculares que viram com seus próprios olhos o Senhor executando milagres, prodígios, maravilhas, fazendo o cego ver, fazendo o mudo falar, fazendo o surdo ouvir, paralítico andar. Muitas pessoas contemplaram os milagres de Jesus. E o Senhor também não somente exercia os seus milagres, manifestava o seu poder, mas também pregava a sua palavra, ensinava através de parábolas. Nós vamos ver que o Senhor apresenta diversas parábolas e no livro de Marcos há uma grande quantidade de parábolas. Mas Marcos, ele registra os primeiros ensinos de Jesus. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a pregação sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, pregações relacionadas ao reino de Cristo e entre outras. Marcos tem como o objetivo também conscientizar o povo romano a respeito dessas coisas, porque o Evangelho de Cristo não era mais somente para o povo judeu, mas para todos que crescem na palavra do Senhor. E Marcos, ele se preocupa em fazer com que a igreja de Roma, o povo romano, tomasse essa consciência, se conscientizasse do Evangelho de Cristo. Então, no livro de Marcos, ele traz todos esses ensinamentos, todas essas parábolas, enfatizando isso com o objetivo de que a igreja de Roma pudesse entender e compreender o Evangelho. Pois o Evangelho de Cristo não é somente para os judeus, mas para todos. Meus queridos irmãos, eu espero que vocês tenham gostado desta pré-aula. Eu espero que tenha sido uma aula de grande valia, que Deus abençoe a sua classe, que Deus abençoe você, professor, irmãos que acompanham o canal da IEADALP, que Deus continue lhe abençoando. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar o seu comentário, seja ele tirando alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber. Que Deus vos abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular
81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.